proteja a todos nós, todos os vereadores dessa casa. Eu declaro aberta a 26ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o primeiro secretário, já está à mesa. Informamos que a sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br. Leitura da reunião anterior, da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 8 de abril de 2014. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 8 dias do mês de abril de 2014, às 17h50, na sala João Negro Monte Filho, na sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocupou a primeira e segunda secretarias, respectivamente, o vereador Almir Fernando e Jadeval de Lima, e a presença dos demais vereadores, membros deste poder. Havendo um número legal, seu presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário. A mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, seu presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade e que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Hérito Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos vereadores Augusto Carreras, Heriberto Rafael, Isabela de Rodão, Raul Jugma e Rogério de Luca. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Segunda discussão dos pareceres 196 de 2014 e 197 de 2014 ao projeto de lei número 4 de 2014 do Executivo, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 195, 200, 172 e 201 de 2014, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei número 3 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de sustentabilidade e de enfrentamento das mudanças climáticas do Recife e das outras providências, bem como das emendas 01, 02 e 03, todas de autoria do vereador Raul Jugma, subemenda número 1 e emenda número 4, de autoria da vereadora Priscila Krause, apresentada no seio da Comissão de Finanças e Orçamento. Maioria absoluta, votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Hérito Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Total 28 votos, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 158 e 194 de 2014, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 7 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município do Recife a contratar financiamento externo com o Banco Internacional. Foi aprovado. Discussão única do parecer número 205 de 2014 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 10 de 2014 do Executivo. Foi aprovado. Nada mais havendo, tendo número regimental, não tendo número regimental, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 9 de abril de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente.
Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do expediente. Expediente, projeto de lei número 80 de 2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Projeto de lei número 81 de 2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Lido o expediente, senhor presidente. Pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Almir Fernandes. Dirige a tribuna, o vereador tem 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes. Vereador Aderaldo Pinto, que se encontra muito alegre hoje no dia de hoje. Satisfação em tê-lo aqui nesta tarde, a todas e a todos que se encontram aqui presentes nessa sessão plenária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Michele Colles, o que eu quero repercutir na tarde de hoje, vereadora, é que esta semana, nos dias 10, 11 e 12, teremos a Convenção Nacional da Igreja Missionária Rompendo em Fé. A senhora esteja convidada, como todos os demais membros aqui desta casa, evangélicos ou não, para participar desta nossa convenção, igreja da qual eu faço parte, sou membro da igreja. E, vereadora, essa convenção ela já faz parte do calendário municipal aqui da cidade do Recife, sob a lei municipal número 17.785 de 2012. E a gente tem o prazer e a honra de estar repercutindo essa convenção. É muito importante para a nossa igreja, a Igreja Missionária Rompendo em Fé, que vem semeando a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E está no estado de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Norte, no Distrito Federal, em Goiás. Temos igrejas já nesses estados, principalmente aqui em Pernambuco, onde temos a sede aqui no Brejo de Aguabiraba. E a gente sabe que o papel da igreja ele não é desenvolvido só entre as quatro paredes, no trabalho espiritual. Também tem que ser feito o trabalho social, como a senhora tem realizado, a missionária Michele Colles, ajudando muito o Recife, principalmente no combate às drogas, né? Então, a Igreja Missionária Rompendo em Fé, através de seus membros, através da ONG Missão Educar, que é da Igreja Missionária Rompendo em Fé, também tem desenvolvido esse trabalho, ajudando no social, na cidadania, encaminhando várias vezes atendimentos à Defensoria Pública e cursos de qualificação profissional, que é muito importante. Então, a gente está realizando essa conferência, que é a 13ª convenção, que é a 13ª convenção da Igreja Missionária Rompendo em Fé, que tem como tema, desperta a igreja, vigiai e orai. Está lá em Mateus 26:41. E a gente sabe que a igreja ela tem exercido um papel muito importante no nosso estado, no país, aqui em Pernambuco. Eu tenho dito por diversas vezes, quando tenho a oportunidade, que se não fossem as igrejas, talvez a violência, ou tenho certeza que a violência, não só no nosso estado, mas em todo o país, estaria pior ainda. A igreja tem exercido seu papel, sabemos que podemos ampliar muito mais, que podemos melhorar, que podemos contribuir muito mais, também com a colaboração do poder do Estado, da União. A gente pode melhorar essa atuação até com ajudas. Mas a igreja tem cumprido com o seu papel e eu tenho certeza que ela vai continuar ajudando. Já são mais ou menos 25% da população do Brasil que já são evangélicos e a gente espera que isso possa aumentar e que o papel da igreja possa melhorar ainda mais e aumentar aqui, não só no Estado, mas em todo o Brasil. E a gente tem a presidência do reverendo João Renaud, que aqui a gente aproveita e cumprimenta e manda um abraço para toda a Igreja Missionária Rompendo em Fé, como para todos os evangélicos do nosso Estado. E finalizo reiterando esse convite para que todos possam participar dessa nossa convenção, que é a 13ª convenção. Fica a igreja sede, fica lá no Brejo da Guabiraba, na Rua São Jorge. Então todos e todas estão convidados para participar dessa convenção da Igreja Missionária Rompendo em Fé. Muito obrigado. Vereadora Michele Colles.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos presentes. Eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar e fazer um apelo também à administração referente à manutenção do mercado de São José, localizado no centro do Recife, ponto turístico da cidade. O mercado de São José é o mais antigo edifício pré-fabricado em ferro do Brasil e possivelmente deverá fazer parte do roteiro de visitantes durante a Copa do Mundo. Faltando apenas 64 dias para a abertura do Mundial de Futebol, o prédio tem goteiras no telhado, exibe vidraças quebradas e camadas de poeira cobrem as venezianas de vidro e de madeira das fachadas. Apesar da Prefeitura do Recife ter anunciado um projeto de reforma do imóvel, a obra não fica pronta antes da Copa. Os locatários reclamam que o prédio necessita de reparos para receber melhor os visitantes, assim como de reforço na segurança em torno do prédio e melhorias nos sanitários. O mercado também apresenta problemas no telhado, que se encontra cheio de goteiras. Também existem denúncias relacionadas às vidraças do prédio, acima do portal lateral, que desabou há 6 meses e nunca foi reposta. As venezianas de vidro nas fachadas estão sujas e quebradas. Além disso, o sanitário feminino precisa de reparos. Não há fechaduras nas portas, os vasos sanitários estão sem tampa, falta gancho para pendurar bolsas e madeira na janela que também está quebrada. É preciso resolver esses reparos de forma urgente, porque sei que a Prefeitura do Recife tem um projeto, mas os locatários e clientes, a população de modo geral, sabendo da importância do mercado de São José para a nossa cultura, para a nossa economia, para o nosso turismo, nós não podemos deixar que esse mercado se perca da maneira, também assim como outros mercados do Recife. Mas nós sabemos que nesse período de Copa, e não só no período de Copa, mas é algo do Recife que faz parte da visita dos turistas quando chegam na nossa cidade. Toda cidade, quando nós chegamos, se procura conhecer o Mercado Central. O Mercado Central tem sido cartão de visita nas principais capitais do nosso país. E não é diferente na nossa capital pernambucana. Então, eu gostaria de fazer um apelo à Prefeitura que fizesse o mais rápido possível, pelo menos emergencialmente, reparos, limpeza, restauração, para que, principalmente nesse período da Copa do Mundo, na qual nós estaremos sediando, esteja algo apresentável para os nossos turistas e para a própria população do Recife e aqueles que se utilizam do mercado, que é um patrimônio nosso. E eu gostaria também ainda de aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao secretário de Mobilidade Urbana e Controle, João Braga, também para ampliar o diálogo com os ambulantes. Sabemos da importância do mercado informal para a cidade e, portanto, é preciso avançar nas negociações. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Solicito o vereador Antônio Luiz Neto assuma aqui para poder ir à tribuna. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhor presidente, vereador Antônio Luiz Neto, vereador que eu tenho um grande respeito e admiração, é um dos grandes vereadores desta casa, excelentíssimos senhores vereadores. Para nós, eu venho aqui à tribuna exatamente repercutir que amanhã nós temos aqui uma audiência pública para tratar
da revitalização dos mercados públicos. Amanhã às 10 horas, a vereadora que esteve na tribuna está convidada para estar lá. Vai estar aqui convidamos a secretaria, vai estar presente, e às 10 da manhã, vários representantes de vários mercados da cidade do Recife vai estar presente. Nós fizemos uma passagem por diversos mercados, tiramos fotos, filmamos as condições do mercado e vamos estar conversando aqui com o poder público sobre a revitalização dos mercados, mas principalmente sobre o acondicionamento de alimentos perecíveis que são muito mal acondicionados nos mercados da cidade do Recife, que não tem uma garantia sanitária suficiente para o consumo da nossa população. E tem uma lei de minha autoria, que é uma lei de 2010, que é a Lei 17.667, que trata do condicionamento das mercadorias e vem sendo descumprida na cidade do Recife. E não é descumprida apenas pelos locatários, porque eles não atendem. É descumprida porque a própria prefeitura, muitas vezes, alguns que querem cumprir, querem reformular os seus boxes, passam meses e meses sem um retorno da prefeitura para poder fazer a reformulação, para se adequar à lei. E mais, também muitos locatários, eles não têm as condições financeiras para se adequar à lei, que nós entendemos que é importante que a prefeitura seja parceira através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ajudar essas pessoas a se adequar à lei, para poder fornecer uma mercadoria de qualidade nos nossos mercados públicos para a população do Recife. E também é importante que outros parceiros sejam aqueles fornecedores. Os fornecedores das empresas, das grandes empresas de carnes que fornecem aos mercados, poderiam fazer uma grande parceria, prefeitura, os locatários e os fornecedores que têm suas mercadorias vendidas no mercado, para poder revitalizar nosso mercado. Nós sabemos que existem estados onde o mercado é maravilhoso, como São Paulo, Minas Gerais. Em outros países, os mercados públicos são lugares de visitações. E agora vamos ter uma enxurrada de visitantes aqui. E nós não estamos preparados para atender essas pessoas. Mas não só porque vêm pessoas de fora do país. Aí a gente tem que estar preparado, vereador Antônio Luiz Neto. Nós temos que estar preparados porque temos que ter um mercado público bom para a nossa população, bom para o povo do Recife. O povo do Recife precisa ter um mercado público onde ele se orgulhe do seu mercado. E é nesse sentido que nós estamos discutindo essa temática. Amanhã vamos estar discutindo essa temática e procurando receber da prefeitura, saber em que prazo ele realmente vai poder começar as obras nos mercados, no sentido de revitalizar, mas principalmente queremos discutir com eles a questão do acondicionamento das mercadorias, porque nós estamos vendo aí se fechar muitos mercados, grandes mercados, que estão sendo fechados pela Vigilância Sanitária, que está de parabéns à Vigilância Sanitária, mas nós também temos que cuidar daquilo que é de responsabilidade do nosso município. Então, é isso que nós vamos estar discutindo amanhã com a Vigilância Sanitária, com as secretarias, e que esperamos que os secretários venham para cá. Não mandem apenas representantes, porque essa casa merece o respeito das secretarias para discutir algo tão sério como é a questão dos mercados públicos da cidade do Recife. Então quem é que está aqui? Rogério também. Então o que é que eu faço? Paula.
Não havendo mais nenhum orador inscrito, fica encerrado o pequeno expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando para proceder o anúncio da chamada regimental. Senhor presidente, no momento se encontram 21 vereadores e vereadores presentes, número suficiente para deliberar o do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 de 2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão. Vereadores que concordam com a aprovação, ficam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1930, 1931, 1933 de 2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1932, 1934, 1936 de 2014, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1937 de 2014, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 de 2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1990 a 1991 de 2014, todos de autoria do atuante vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1977, 1978, 2179 de 2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1982 de 2014, de autoria do vereador Jaime Aspora. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1984, 1985 de 2014, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995 de 2014, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2042, 2043, 2044, 2045, 2014, todos de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam com a aprovação dos requerimentos permaneçam onde estão. Aprovados. Esta pauta, vereador. Esta pauta, senhor presidente. Requerimento 2061 de 2014, de autoria do vereador Marco Aurélio. Requeiro a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado um voto e aplauso ao defensor público, doutor Wilton José de Carvalho, pelo importante trabalho desenvolvido em prol da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Em discussão. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam com a aprovação do requerimento permaneçam onde estão. Aprovado.
Encerrada esta pauta, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mais uma vez, eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre um projeto que eu estou apresentando nessa casa, o projeto de lei, no qual institui o Guia de Saúde da cidade do Recife. Trata-se de uma iniciativa que visa possibilitar o acesso via internet à relação das unidades de saúde pública existentes na cidade do Recife e suas respectivas especialidades médicas, aos centros de atenção psicossocial, os CAPs, dentre outras informações. Bem, nós sabemos que as pessoas que têm condições de ter um plano de saúde, eles têm, quando faz o plano de saúde, faz o contrato e recebe um guia com todos os locais onde poderá ser atendido em caso de urgência, emergência, para as consultas médicas, os laboratórios, os exames onde poderão ser realizados, e a população que precisa de utilizar o serviço público de saúde. Muitas vezes procura o posto de saúde perto da sua casa e, às vezes, não encontra a especialidade médica, não encontra os exames laboratoriais necessários, às vezes não tem o medicamento naquele momento e, às vezes, a pessoa não sabe onde procurar e como recorrer. Então, a minha proposta é que esse guia que trata o projeto deverá ser implantado no site da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife. E é importante registrar que essa proposta se coaduna com o princípio da transparência, implícito na nossa Carta Magna. Ademais, a iniciativa não gera despesa para os cofres públicos, não invadindo competência legislativa privativa do prefeito do Recife. O Recife já possui um programa denominado Saúde Recife, que lista os atendimentos ambulatoriais, hospitalares e exames realizados por uma rede credenciada, com consultórios, clínicas e hospitais. O Sistema de Assistência à Saúde dos servidores do município do Recife foi criado em 2005, por meio da Lei 17.082, que depende, para seu funcionamento, entre outras fontes, de recursos da contribuição mensal dos beneficiários titulares participantes, que corresponde a 4,5% do seu vencimento. Ou seja, os servidores, no caso da prefeitura, eles têm que contribuir com o percentual do seu salário para ter acesso a esses serviços de saúde. Então, alguns eu creio que contribuem, outros não. A gente sabe que é uma dificuldade relacionada à questão de sindicato. E termina que os funcionários públicos também ficam também, junto com o restante da população, à mercê do serviço de saúde pública que está disponível ao município. Então, a minha proposta é para que, assim como as pessoas que têm condições de pagar um plano de saúde, essas pessoas têm um guia de saúde acessível, fica fácil, ela liga, tem um endereço, tem um telefone, ela sabe aonde procurar ajuda. Eu gostaria também que a população do Recife, de modo geral, pudesse também contar com esse guia de saúde, sendo dos serviços públicos, que ele possa entrar no site da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e saber aonde ele vai procurar o remédio, aonde ele vai procurar o médico que ele precisa, quais as especialidades que o município oferece, constando as demais informações que facilitem o acesso da população ao serviço de saúde. Mas eu ouço o vereador Albir Fernando. Vereadora Michele Collins, importante essa sua proposta, por conta da transparência que há necessidade de ter.
apesar de que o governo municipal tem feito esse esforço para melhorar o atendimento, principalmente com relação aos especialistas. A gente está vendo aí que o prefeito tem uma proposta que está no seu programa de governo com relação à criação das UPAs de especialidades. O governo já anunciou que já tem 4 terrenos para ser construídos essas UPAs de especialidade. Serão 6, um em cada RPA. A gente espera que com isso possa melhorar. Sabemos desse problema que temos aqui na cidade. Infelizmente, a população tem procurado as unidades de saúde e não tem conseguido ter uma resposta com relação aos especialistas, né? E a gente, um discurso do próprio prefeito, que ele anunciou, estive lá cobrando do secretário, cobrando do próprio prefeito, que foi divulgado que acabaria as fichas nas unidades de saúde, mas infelizmente ainda continua. O prefeito determinou que acabasse definitivamente com essa questão das fichas, que tivesse outro tipo de procedimento para esse encaminhamento para os especialistas. E a gente espera que com essas unidades de saúde, essas UPAs de especialidade, a gente possa resolver. Mas agora mesmo, alguns dias atrás, eu vi no Diário Oficial do nosso município, um convênio que o próprio município, através da Secretaria de Saúde, assinou com o IMIP e com a Altino Ventura, não sei se estou enganado, mas para melhorar e ampliar, principalmente, essa especialidade com oftalmologista. Então a gente espera que com isso, com essa ampliação de especialistas, principalmente oftalmologista, a gente possa melhorar, pelo menos nessa especialidade, né? Então, a gente sabe da carência, o prefeito sabe dessa carência, está trabalhando para que isso aconteça, mas também a gente sabe que tanto o SACEP como o Saúde Recife, que atende diretamente aos funcionários públicos, infelizmente não consegue dar essa resposta tão eficaz que o próprio funcionário necessita com relação à saúde. A gente espera que isso possa melhorar. Vi agora, ultimamente também, o próprio SACEP anunciando que vai abrir uma licitação para um novo convênio para que possa melhorar o atendimento ao SACEP como funcionário público do Estado. Sei que, infelizmente, não funciona, nem as próprias emergências. Estive já algumas vezes para ser atendido lá e não tive uma resposta convincente, nem fui atendido dignamente. Então, espero que não só melhore o SACEP do Estado, como o Saúde Recife, que eu tenho recebido algumas críticas de funcionários que precisa melhorar, principalmente também, que é um problema crônico, infelizmente, com relação aos especialistas. Tem que ter os encaminhamentos e, infelizmente, não temos esses especialistas para ser atendido. A gente espera que isso melhore e que esse projeto seu, que é um projeto para melhorar e para dar uma transparência, que ele possa ser aprovado aqui nesta casa e pelo Poder Executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo vossa parte. E nós sabemos que a saúde é extremamente importante na vida de cada um de nós. O que seria de nós se não fosse, primeiro, Deus na nossa vida e, segundo, a nossa saúde? Sem saúde, o homem não é nada, né? Nós precisamos de estar com a nossa saúde, de nos cuidar, para que possamos viver e viver bem. E nós sabemos que diversas ações, como o vereador citou agora, a Prefeitura do Recife já tem desenvolvido, tem se esforçado, porém, é necessário que a população tenha acesso direto a esses serviços, saiba aonde encontrar, porque às vezes a pessoa está com um problema, uma dor, uma dificuldade, uma especialidade e não tem encontrado. Eu posso dizer que nós estamos enfrentando o nosso país uma grande guerra, inclusive até com os próprios planos de saúde. Né? Já está aí na justiça, tem um prazo determinado para uma resposta emergencial. Até quem tem plano de saúde hoje está difícil. Você liga em vários médicos para tentar conseguir marcar um. E às vezes, quando você consegue marcar um médico, ele só vai te atender daqui a um mês e meio, daqui a 2 meses. E aí o que está acontecendo? Muitas pessoas que têm plano de saúde estão tendo que pagar consultas, pagar mesmo. Além do plano de saúde, estão tendo esse gasto com essas despesas médicas. Imagina a população que depende de médicos, que depende de especialistas populares, né, oferecido pelo poder público. Então, o que nós, enquanto legisladores, enquanto representantes do povo, pudermos fazer para facilitar a vida do povo, esse é o nosso papel. Nós entendemos que a política é um instrumento importantíssimo de transformação social. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos usar
a autoridade que nos foi confiada pela população, para cada dia mais facilitar o acesso à população, à educação, à saúde, à segurança. E nós temos aí a saúde essa semana que está comemorando também o Dia da Saúde. É um momento importante de se lembrar. E uma outra dificuldade também que a população encontra, e já é um outro projeto de lei, vereador Almir, é a questão das RPAs, até que o senhor citou também. Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, a pessoa que mora no Ibura, ele só pode ser consultado no posto de saúde lá do Ibura. Ele só pode ser atendido na UPA ou na unidade de saúde próximo da casa dele. E aí o que acontece? A pessoa chega naquele posto de saúde, como nós já vimos aqui, diversos cidadãos vindo aqui na nossa casa, procurando a resposta, porque chega lá na UPA ou, aliás, na unidade de saúde, perto da sua casa, e não tem um médico. E aí, o que acontece com essa pessoa, gente? A pessoa vai morrer, a pessoa vai ficar se sacrificando, vai ficar esperando até quando chegar um médico. Então, um outro projeto também, que nós demos entrada nessa casa, é um projeto que assegura ao cidadão o direito de ser atendido em outra unidade de saúde, distinto da região político-administrativa em que ele reside, e dá outras providências. Ou seja, se você é cidadão do Recife, se você mora no Recife, e se você está precisando de um atendimento de urgência, não interessa qual é o bairro que você mora. O que interessa é que você precisa ser atendido. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, junto com essa casa, poderia se dar início a esse debate, a essa discussão através desse projeto de lei. De que maneira nós podemos derrubar essas barreiras para que o cidadão independente, como o vereador falou, são 4 UPinhas a princípio, vão ser 6, uma para cada região, mas e aquelas regiões político-administrativas, aquela RPA, que só for ser construída a UPinha em 2016 ou depois? Como é que esse pessoal vai ficar esperando? Será que ele não pode usar a UPA que já está pronta, a UPinha especialidade que já está à disposição? Eu sei que vai ser uma sobrecarga de serviço para as pessoas que fazem a secretaria, mas a realidade é essa: o povo precisa de atendimento, o povo precisa de saúde, o povo precisa ser cuidado, é uma questão básica de direito do cidadão. Então, eu estou dando entrada nesses 2 projetos que eu considero muito importantes para a saúde do nosso município, e eu gostaria de pedir o apoio dos meus pares na celeridade, nas comissões, quando nós trouxermos também aqui para ser votado aqui no plenário, que esse projeto seja o quanto antes aprovado, para que possa, assim, minimizar as dificuldades que a população do Recife tem para ser atendida, para ser acolhida no momento mais importante, que é o momento da enfermidade. Porque nós somos super-homens ou super-mulheres, mas na hora da doença, meu querido, todo mundo é ai meu Deus, e correr e procurar ajuda. E é nessa hora, momento mais importante, que nós precisamos de apoio, precisamos de ser cuidado. E também levar em consideração o mais rápido possível a questão da saúde também dos servidores do nosso município, que também exerce um papel importante na nossa cidade. Muito obrigada, era o que eu tinha a dizer. Deus abençoe a todos, boa tarde. Não havendo mais nenhum orador inscrito, nem tempo de liderança. Pois não, velho. De liderança? Está concedido, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público, imprensa, em nome da bancada do PSDB nesta casa, eu venho manifestar a insatisfação no que se refere à recente decisão do presidente Renan Calheiros, do Senado Federal, de forma arbitrária, impedir a instalação da CPI para a investigação de todos os recentes episódios
relacionados à compra, à desastrosa compra, à prejudicial compra para os interesses nacionais da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. A Constituição Federal, ela estabelece que para uma comissão parlamentar de inquérito ser instaurada, vereador Marco Aurélio, são precisos alguns requisitos. Esses requisitos são os seguintes: 1/3 do apoiamento dos senadores, no caso do Senado, ou 1/3 dos deputados federais, no caso da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos senadores, mais 1/3 dos deputados em caso de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Além do apoiamento de 1/3 dos membros da Casa, a Constituição Federal exige fato determinado. Não pode ser algo genérico. Não pode ser algo do tipo corrupção no governo federal. Isto é algo genérico. Você não tem foco, você não tem como delimitar o universo da investigação. Fato determinado precisa ser um fato onde haja a eficácia, haja o sentido da verificação, da investigação. Além do fato determinado e do apoiamento, é necessário que haja uma duração determinada para que haja a comissão parlamentar de inquérito. Essa duração pode ser dada e ampliada de acordo, inclusive, com o prazo restante para a legislatura. Ou seja, você pode ter uma comissão parlamentar de inquérito que seja renovada várias vezes, ela seja prorrogada seu prazo. O que não pode é ela passar de uma legislatura para outra em decorrência do fato de que a composição parlamentar pode mudar. Os parlamentares podem mudar. Então, nesse sentido, o fato determinado está mais do que presente. A imprensa noticia. A população quer respostas acerca do que motivou a compra, trazendo prejuízo de mais de $1 bilhão para o Brasil, nessa compra de uma refinaria ultrapassada nos Estados Unidos. Quem foi o responsável por tamanho desastre do ponto de vista da saúde da Petrobras e do contribuinte brasileiro? Portanto, em estando presentes os requisitos do fato determinado, do prazo e do apoiamento, a comissão parlamentar de inquérito deve ser instaurada como direito da minoria para investigar a maioria. A ideia básica da comissão parlamentar de inquérito, e o governo, no início, ele procurou evitar que a comissão parlamentar de inquérito fosse instaurada, dizendo simplesmente o seguinte: olha, já existe a Polícia Federal, já existe o Ministério Público, já existe a Procuradoria, a Controladoria, então não há necessidade de mais um órgão investigando. A investigação parlamentar, presidente, ela reveste de um caráter especial, porque ela é a única investigação que é feita com o acompanhamento da população, com o acompanhamento dos meios de comunicação, com um acompanhamento, inclusive, político. Se esse argumento do governo ele tivesse alguma lógica, ele seria válido para todos os casos, consequentemente, o instrumento seria desnecessário e não haveria necessidade de se colocar na Constituição. Se foi parar na Constituição, é porque o Constituinte não considerava a hipótese de investigações concorrentes eliminassem o papel do parlamentar. Aliás, é preciso que o parlamento no Brasil, ele seja revigorado. É inacreditável como a população ela não sente as consequências nocivas da diminuição do papel do poder legislativo. Porque o poder legislativo é o poder que necessariamente deve ser constituído em defesa do cidadão. Então, em seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, o Supremo Tribunal Federal deverá acatar, deverá acolher, deverá dar provimento ao mandado de segurança interposto por várias lideranças da oposição no Senado,
liderados pelo senador Aécio Neves, presidente do PSDB. O mandato de segurança é para garantir que a presidência do Senado abra os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e que os partidos políticos na casa com representação na casa indiquem os seus membros. Se isto não acontecer, vai ser uma mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em prejuízo da cidadania, em prejuízo da democracia. É bom que se diga que o mesmo aconteceu no caso da CPI dos Correios. A CPI dos Correios, e coincidentemente com o mesmo presidente, à época o Renan Calheiros, sendo que antes o então presidente José Sarney, ele acatou uma manobra do governo à época para que não houvesse a CPI, porque os partidos da base do governo simplesmente não indicaram seus membros. O senador Pedro Simão, à época, entrou com um mandado de segurança e quando chegou no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência foi formada acerca da matéria. Em havendo fato determinado, em havendo o apoiamento de pelo menos 1/3 dos membros da Casa, necessariamente deve ser aberta a comissão parlamentar de inquérito como um direito da minoria. Estamos numa democracia. Democracia pressupõe governo da maioria com respeito à minoria. E naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal determinou que a CPI fosse criada, instaurada e funcionasse. Foi assim que foi feito. O então presidente, e que hoje é o mesmo presidente, Renan Calheiros, determinou a sua abertura. Foram criadas 2 CPIs, uma mista, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, a mista, que foi a dos Correios, que também é conhecida como a CPI do Mensalão, e também a CPI dos Bingos, também conhecida como CPI do Fim do Mundo. A CPI do Fim do Mundo, ela também gerou jurisprudência, presidente Antônio Luiz Neto, porque, acertadamente, o Supremo Tribunal Federal, ele limitou o escopo de atuação dela, porque, à época, a oposição ao governo Lula conseguiu controlar os postos-chave da comissão parlamentar chamada dos Bingos e resolveu utilizá-la para investigar o governo em todas as frentes, inclusive procurando saber a fonte de origem do pagamento de um empréstimo ao presidente Lula do então presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto. Quando o presidente do SEBRAE foi chamado para depor, ele disse: eu não tenho o porquê de estar aqui, porque essa CPI é a CPI dos bingos, eu não tenho nada a ver com os bingos. E conseguiu que o seu sigilo bancário fosse preservado pelo Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, inclusive, o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, conseguiu impedir que o caseiro Francinaldo, eu não recordo bem o nome do caseiro, que posteriormente ganhou notoriedade no Brasil, por ter recebido uma ajuda de um pai que não havia o reconhecido como filho, e teve que essa informação, tendo sido passada ao conhecimento público, desrespeitando a sua privacidade. Mas o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, conseguiu que o caseiro não fosse depor. Houve a proibição do seu depoimento, mas já estava em curso, inclusive, no Senado, porque o Supremo Tribunal Federal também considerou que era fato alheio, estranho ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela estabelece que ela pode investigar fatos conexos. Se no curso da investigação você descobre fatos, outras coisas, de acordo com conexão, que se investigue. Se não for fato conexo, deverá ser aberta uma nova CPI. Foi esta a linha de defesa do governo à época, lá atrás, em 2006. E hoje o governo, numa manobra regimental, procura inviabilizar a CPI da Petrobras, procurando colocar temas estranhos ao escopo da investigação.
colocando, por exemplo, o Porto de Suape ou a possível formação de cartéis em estados da Federação, como São Paulo, como, por exemplo, o Distrito Federal ou outros estados da Federação. Essa ampliação do escopo, ela necessariamente irá inviabilizar a própria CPI, na medida em que a comissão parlamentar de inquérito será formada por maioria governista e essa maioria governista irá utilizar toda a sua força para bloquear o direito da minoria de investigar. Isso é lamentável. Nós estamos aqui diante de uma situação grave. O Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade de fazer com que a sua jurisprudência e que a jurisprudência correta, em defesa das instituições democráticas, em defesa do direito da minoria de investigar a maioria. E se o Supremo Tribunal Federal decidir de forma diversa, será um prejuízo enorme para a democracia nesse país. Então, senhor presidente, eu venho aqui agradecer ao tempo que me foi concedido, inclusive a ampliação dele, em nome da bancada do PSDB, lamentar a decisão infeliz do presidente do Senado, Renan Calheiros. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal dê provimento ao mandado de segurança interposto sob a liderança do senador Aécio Neves, para que a democracia ela possa se robustecer nesse país. E a sociedade brasileira quer saber o que foi que levou o governo federal a dar um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão ao contribuinte brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhuma liderança inscrita, nem nenhum vereador para explicações pessoais, fica encerrada a presente reunião e convocada uma reunião para amanhã, quinta-feira, dia 10/4/2014, às 16 horas, em que será realizada a entrega do título cidadão do Recife ao coronel Josberto Barros de Andrade, em razão de proposta do vereador Carlos Alberto Gueiros, aprovada pela unanimidade dessa casa. Está encerrada a reunião.